Então, se você tiver alguma dúvida no que vai ser falado, levante a sua mão, faça a sua pergunta. Se a gente for capaz de esclarecer sua dúvida, a gente vai estar esclarecendo. Se quiser falar no meio da mensagem a respeito de alguma coisa aqui, você também pode falar, isso não me atrapalha. Amém? Só levantar a mão para cada um ter a sua própria fala. Vai ser... é um culto. Hoje é um culto, mas é um culto dominical, né? Uma escola bíblica. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios. E uma realidade desta palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai doer um pouquinho em nós. Viu, pastor Douglas? Prepara, não é indireta, é direta. É direta para o Marcelo, é direta para mim, é direta para a Thaís. Prepara aí, gente. Lá vem pedrada. 1 Coríntios, capítulo 3. Cadê meu esposo? 1 Coríntios? Tira o esposo. Qual que é o capítulo? 1 Coríntios, capítulo 3. Tá aqui, achei. 1 Coríntios, capítulo 3. Não. Tá aqui, ó. Amém? Todos se encontrou aí? Amém aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um que edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Como foi falado, foi explicado para a igreja, ensinado para a igreja, a fala de Jesus a respeito do Pedro, dizendo que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. E começando por Pedro, Jesus nos chama como pedras. Ao Léo andando no mundo com um coração duro, um coração afastado de Deus, sem Deus, e ele olha para nós e fala: sobre esta pedra do teu coração eu vou edificar a minha igreja. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa dizendo que o que planta e o que rega não é nada perante aquele que edifica. Quantos aqui já ouviram
pregadores, pastores, pessoas, dizendo assim: ah, eu preguei e ganhei X alma para Jesus. Eu preguei e X alma se converteu. Mediante a esse texto que nós lemos, cada um de nós receberemos de Deus o galardão de tudo aquilo que fazemos, mas quem dá o crescimento na obra é Deus. Quem convence um homem do pecado é Deus. É o próprio Espírito Santo que vai lá no nosso íntimo e fala assim: você é meu, eu vou edificar uma igreja em você. Porque de nós mesmos a gente não tem força para isso. De nós mesmos a gente não tem a capacidade de escolher. Sabe por quê? Porque nós herdamos uma natureza pecaminosa, e a nossa inclinação é para o pecado, a nossa inclinação é para o errado. É muito mais fácil fazer o errado do que fazer o certo. É por isso que Deus nos deu a sua graça, porque olhando para a graça de Jesus Cristo, nós conseguimos força para fazer o certo. É isso que Paulo está falando no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento. Paulo, ele é, na verdade, ele não foi, ele é o maior doutrinador do Novo Testamento. Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Paulo escreveu 13 livros dos 27 que tem no Novo Testamento. Ou seja, mais da metade dos livros do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Alguns deles para orientar a igreja, outros para fortificar a igreja, outros para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja a respeito daquilo que estava acontecendo com elas, a viver uma vida de santidade em Cristo, a viver uma vida correta em Cristo. E ele vai falar, aleluia, no mesmo versículo 10: e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, o fundamento é Cristo. Não existe outro fundamento. Agora cabe a nós edificar a nossa vida, edificar a nossa família, edificar a nossa vida em Cristo, edificar o nosso ministério, a nossa vida com Deus, edificar a nossa vida familiar, edificar a nossa vida como pai, como mãe, edificar a nossa vida como filho. Em quem? Em Cristo. O problema da igreja de hoje que edifica as suas coisas aonde? No pastor. É o pastor que determina isso ou aquilo. É o pastor que determina o que você faz dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e dentro do seu cotidiano. Aí o que acontece? Você está se edificando a sua fé em Cristo ou na palavra do seu pastor?
Você precisa edificar a sua vida em Cristo. Aleluia. Não é nas palavras dos homens, mas é em Cristo. Não existe outro fundamento. É por isso, por essas circunstâncias, que nós, da Igreja Eleitos pela Graça, acreditamos que apóstolo não existe mais. Colocamos apóstolo, sendo o último deles o apóstolo Paulo. Depois de Paulo não se levantou mais apóstolo. Por quê? Porque nós vivemos hoje sobre o edifício que foi edificado pelos apóstolos. Aleluia. Somos igrejas apostólicas, porque acreditamos naquilo que os apóstolos escreveram, que foi todo o Novo Testamento. A Igreja Católica chama Igreja Apostólica Romana. A Igreja Evangélica chama Igreja Apostólica Protestante. Depois veio o nome evangélica, depois veio a nomenclatura crente. Mas antes, todos eram cristãos. E depois foram cristãos apostólicos. No primeiro século, todos eram chamados de cristãos. No segundo século em diante, todos são chamados de cristãos apostólicos. Por quê? Porque tem por sua regra de fé tudo aquilo que os apóstolos escreveram a respeito do fundamento, que é Cristo. Aleluia. É por isso que você não vai ler nenhum livro do Novo Testamento, nenhum livro do Novo Testamento que você vai ler, todos eles vão ter a palavra Cristo, Jesus, o Senhor, o Deus. Todos os livros do Novo Testamento, nenhuma exceção, não tem nenhum livro do Novo Testamento que vai estar falando, que não vai estar falando a respeito de Jesus. Já lá no Velho Testamento, você vai encontrar livro que nem a palavra Deus tem. Lá no Velho Testamento, na nossa Bíblia, vai ter um livro que nem a palavra Deus tem. Não tem a palavra Deus, não tem a palavra Espírito Santo, não tem a palavra Jesus, não tem a palavra Espírito de Deus, não tem a palavra Deus. Alguém que sabe contar, falar, dizer qual livro que é? Alguém sabe dizer aqui qual livro no Velho Testamento não tem nada denominado Deus nele? Esther. O livro de Esther, você vai ler todinho, não vai dar nenhum pronome de Deus. Mas no Novo Testamento você não vai ver nenhum livro que não contém a palavra Jesus Cristo. Aleluia. Você sabia disso? É por isso que é escola bíblica hoje. Você já aprendeu algo que você não sabia. Lê o livro de Esther. Você não vai achar a palavra Deus. Você não vai achar a palavra Deus. O livro de Esther vai contar a história dos judeus. Não vai falar em nenhum momento a palavra Deus. Mas no Novo Testamento não tem nenhum livro que não contenha a palavra Jesus, o Cristo. Por quê? Porque Ele é o fundamento do Evangelho, Glória a Deus. da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Seguindo o texto. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Porque ninguém pode
por outro fundamento, além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é o que? Jesus Cristo. A igreja precisa entender que a primazia da sua doutrina é a Bíblia. Não existe outro. Você não pode pegar um livro e colocar como a primazia do culto, da liturgia da sua igreja. Igual tem outras religiões por aí que citam. O fundamento delas não é só Cristo, é o fundador dela. É o que o fundador dela disse, é o que o fundador dela escreveu. Existem igrejas tradicionais, conhecidas e grandes do nosso país, que está espalhada pelo mundo, que a primazia da sua doutrina não é a Bíblia, é o que o profeta ou a profetisa escreveu. Lá no livro de Gálatas, Paulo escreve dizendo: se alguém, pode ser até um anjo do céu, que vier falar sobre outro fundamento a não ser Cristo, esse seja anátema, seja tido como um louco. Não existe outro fundamento. O fundamento é Cristo. E nós, como pedras com a qual Ele quer edificar a sua igreja, não existe, não tem como edificar algo sem fundamento. Não existe. Tem que ter fundamento, uma base sólida. Uma vez Jesus, junto com seus discípulos, ele começa a dizer assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem prudente, que foi lá e fez a sua casa sobre a rocha, com um fundamento firme. E depois que ele fez a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio as águas, e a casa dele permaneceu o quê? De pé, firme. É assim que tem que ser a nossa vida com Cristo. A nossa vida espiritual, física e emocional. O problema é que a igreja muitas das vezes preocupa só em ouvir o que é espiritual. Não, eu preciso ser forte espiritualmente. Mas você precisa buscar a sua força física, e você precisa buscar, sobre tudo, a sua força emocional. Qualquer pessoa emocionalmente desequilibrada, ela não tem saúde, e ela não tem vida espiritual. Qualquer pessoa emocionalmente desequilibrada, ela não consegue ter um controle emocional, tanto físico quanto espiritual. E nós precisamos fazer o que? Como igreja, como cristãos, como apostólicos, como servos de Cristo, precisamos edificar a nossa vida por completo em Cristo. Não há outro fundamento sem ser Cristo. Sem ser Cristo, não há outro fundamento. Tem muitas pessoas que elas se apegam nas profecias e revelações passadas por profetas da igreja, e elas edificam sua fé naquilo que o profeta falou. Ela edifica sua fé naquilo que o revelador falou. Mas deixa eu falar com vocês algo.
A gente se apega muito naquilo que, naquele versículo assim, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, não é verdade? Então, se Ele falou, Ele vai cumprir, vai acontecer. Se o Senhor falou, vai cumprir, vai acontecer, não é verdade? Mas deixa eu te contar uma história lá no Antigo Testamento. Deus chama Moisés. E Deus chama quem para ajudar Moisés? Vamos lá, igreja, pode participar. Deus chama Moisés. E Deus chama quem para andar do lado de Moisés? Chama Arão. E Deus fala assim: Arão vai ser o levita, o sacerdote, né? Moisés era o profeta, Arão o sacerdote. E Deus faz uma promessa com Arão, que sobre a casa do Arão, de Arão, sobre a família de Arão, ele não tiraria a mão dele, e que a linhagem sacerdotal iria até o fim. E aí as coisas foram acontecendo. Todos os filhos de Arão, da tribo de Levi, passaram a ser chamados levitas. E os filhos de Arão eram quem? Os sacerdotes. Da linhagem de Arão, todos eram sacerdotes. E aí chega um momento que o pecado do sacerdote estava tão grande. Chegou o momento em que o sacerdote não estava tomando a atitude de servo de Deus, que Deus chama alguém para ser profeta, que é Samuel. E Deus usa Samuel para falar com Eli sobre a promessa que ele tinha feito com Arão, que todos da família de Arão seriam sacerdote. E aí Deus usa Samuel para falar com Eli assim: Eli, você foi teimoso, você não ouviu a voz de Deus, você foi omisso com a educação dos seus filhos, e agora eu vou te dar minha sentença. Eu vou voltar atrás. Eu não vou mais abençoar a sua geração. Leia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Você vai ver que Deus voltou atrás. Falou: Samuel, Eli, eu não posso te abençoar. Do jeito que você está, eu não posso deixar minha mão sobre você. Você não edificou a sua vida. Você não está agindo com equilíbrio emocional. Você não tem equilíbrio espiritual. Não tem equilíbrio emocional. E você já não tem mais saúde, porque já estava velho. Então eu não posso deixar minha mão sobre você. Lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, no livro de Levíticos, Deuteronômio e Números, Deus vai falar assim: olha, a minha bênção vai estar sobre aquele que me obedece e vai acompanhar ele até a 7ª geração. E a minha maldição vai estar com aqueles que me desobedecem e vai acompanhar eles até a 4ª geração, ou ao contrário, a bênção até a 3ª, até a 4ª, e a maldição até a 7ª. Olha o que Deus está falando. A maldição vai até a 7ª. Aí quem vai sofrer? Eu peguei. Aí vai sofrer meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, até alguém deles se arrepender e voltar a Deus. Isso está escrito lá na lei de Moisés. Na era dos profetas, Deus levanta Ezequiel e fala assim: olha, vocês jamais profetizarão isso mais em Israel. Todas as almas são minhas, tanto a alma do filho quanto a alma do pai.
E a alma que pecar, essa sofrerá consequências. Lá Deus falou algo, agora Deus está falando algo. É por isso que quando aquele cego chega diante de Jesus e os discípulos olham para o cego e falam: Senhor, e o cego era de nascença, e olha para Jesus e fala: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Para que nascesse cego. Porque eles sabiam que a maldição podia acompanhar os filhos. Mas Jesus, ele olha e fala: nem ele nem os pais, que isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifesta. Então, ou seja, nós precisamos fortalecer a nossa vida em Cristo, edificar a nossa vida em Cristo, não em fundamento de homens, não em profecias, nem em revelações vazias. Toda profecia e revelação que você recebe tem que ser para edificação, correção ou consolação. Uma pessoa perde algo, Deus pode levantar um profeta e falar: olha, você perdeu, mas Deus está mandando falar com você que no tempo dele, Ele vai restituir e vai te dar em dobro. Isso é profecia de consolação. A profecia de exortação é aquela profecia que diz o seguinte: olha, você caiu, mas levanta, porque o Senhor é contigo para te levantar e te colocar de pé. Isso é profecia. Profecia que edifica é aquela profecia que você tem uma dúvida e um profeta chega e fala: ei, o Senhor manda falar com você que Ele é contigo e vai te abençoar e vai te esclarecer esta dúvida. Esta é a profecia de Deus. Agora, quando o profeta olha para você e fala assim: o Senhor está me revelando que uma macumbeira está fazendo macumba para você. Qual o fundamento dessa profecia? Te edificou em quê? Te consolou em quê? Te corrigiu em quê? Muito pelo contrário, ela trouxe confusão em meio. Se eu virar para você, Thaís, ó, tem uma vizinha sua que morre de inveja de você. O Senhor está mandando dizer que tem uma vizinha que morre de inveja de você. O que você vai fazer? Você vai chegar na rua e falar assim: qual é essa vizinha? E vai trazer o quê? Inimizade. Isso não é Deus. Isso é profetado e revelado. É profetado e revelamento. Isso não vem de Deus. Tudo que vem de Deus traz cura. Traz cura. Amém? Amém? Então o que vem de Deus, ele tem que estar sobre o fundamento. Qual fundamento? É isso. Essa loja, por exemplo, estava conversando com a dona Zilda essa semana passada. Essa loja aqui deve ter pelo menos uns 60 anos. Nem pelo que ela falou. Deve ter pelo menos uns 60 anos. E está de pé por causa de quê? Porque ela foi bem fundada. Você já viu pingar uma gota? Tem uns defeitos, um defeitozinho no teto, mas você já viu pingar com uma gota na chuva? Isso é laje à vista, não tem telhado por cima, isso é só laje. E nisso, semelhante a isso, tem que ser a nossa vida em Cristo. Jesus prossegue a sua palavra dizendo que também tem um homem imprudente que
que edifica sua casa sobre a areia. Ele faz uma bela casa, mas sobre a areia. Vem o vento, derruba, porque não edificou sobre a rocha, sobre o fundamento. Amém? Seguindo aqui, versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de ferro e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Toda a nossa caminhada em Cristo, toda a nossa caminhada no Evangelho, desde o momento que nós nos reconciliamos com Deus, desde o momento que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, tudo isso está sendo contado, está sendo medido, está sendo anotado. As nossas caridades, as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas presenças no culto, o nosso evangelismo, o nosso convite ao vizinho para vir para a igreja, ao nosso colega de trabalho, ao nosso colega de escola, tudo isso está sendo anotado. Tudo isso se torna um memorial, um edifício diante de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se alguém sobre este fundamento formar um edifício, seja ele de ouro, seja ele de prata, seja ele de pedras preciosas, seja ele de madeira, seja ele de palha, todas elas passará por onde? Pelo fogo. Todas elas passará pelo fogo. Vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia a qual a igreja vai estar diante do Senhor Jesus. E diante do Senhor Jesus, a igreja, não é o mundo lá fora não, é a igreja. A igreja vai estar na presença do Santo dos Santos, vai estar na presença do Senhor Jesus. E cada um de nós vamos ter que apresentar a Ele as nossas obras, vamos ter que apresentar a Ele os nossos edifícios, aquilo que nós construímos com a nossa vida cristã. E as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. As nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Olha aqui. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, que está oculto ou não, vai passar pelo fogo. Versículo 14: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá o que? Galardão. Você está perante o Senhor, todas as suas obras perante Ele, e permaneceram obras de edificação, você recebe o galardão de Deus. A obra queimou, permaneceu firme, o que acontece? Recebe o galardão de Deus. Amém? Mas a obra, versículo 13: a obra de cada um se manifestará na verdade. Não, versículo 15: se a obra de alguém queimar, sofrerá perda. Se a minha obra não permanecer e ela queimar, eu vou ter grande perda, eu não vou receber galardão. Mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo.
posso até ser salvo, mas eu não vou receber lá. Eu ainda não descobri, com toda sinceridade eu confesso a igreja, eu ainda não descobri o que é esse galardão. E eu não sei. E eu já perguntei muita gente e ninguém nunca me deu uma resposta concreta sobre o que é galardão. Alguém que sabe arriscar o que é galardão, sabe? Eu já perguntei muita gente o que é galardão. Ah, galardão é salvação. Não, mas todavia, se a obra de alguém não permanecer, todavia o tal será salvo pelo fogo. Não é salvação. Galardão é algo que o Senhor vai nos dar para morarmos com Ele no céu. Eu posso morar sem nada, mas posso morar desfrutando um momento de honra, Senhor, pela vida honrada que eu tive. Amém? Amém. Versículo 15 novamente. Se a obra de alguém queimar, sofrerá perda, todavia o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Versículo 16 é onde eu começo a pregação, o estudo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, somos uma pedrinha onde o Espírito Santo habita. Uma pedrinha que foi edificada. Jesus, ele olhou e falou: eu vou edificar a minha igreja. E o Espírito Santo passa a habitar, porque ele é o tutor da igreja. E aí, nós como templo do Espírito Santo, o que estamos fazendo na nossa vida no cuidado desse templo? Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o que? É santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Agora será, irmãos, que não estamos destruindo o templo de Deus quando entregamos a nossa vida ao del, aos vícios, quando entregamos a nossa vida ao sedentarismo? Será que não estamos destruindo o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, quando não cuidamos da nossa vida, seja ela espiritual, física e emocional? É nisso que nós devemos que nos apegar, e é nisso que se define várias coisas existentes hoje que não está na Bíblia. Você tem que entender o seguinte: a Bíblia e a ciência andam juntos. A Bíblia e a medicina andam juntos. Se você chegar para mim: pastor, posso beber bebida alcoólica? Posso beber? A Bíblia manda beber ou a Bíblia manda parar? Eu vou te responder o seguinte: a Bíblia não manda você parar e também não manda beber. Mas você é o que? É templo de Deus. Faça uma autoanálise. Qual é o benefício que a bebida alcoólica traz para o mundo? Qual é o benefício que o álcool traz para as famílias?
Aí se você perguntar assim, pastor, pode fumar? A Bíblia não fala de cigarro. Claro, lá na época não existia. Não existia cigarro. Mas a Bíblia não fala se pode ou não pode. O que o médico fala? É saudável fumar? Então quem fuma está destruindo o quê? A própria saúde, sendo ela templo do Espírito. Pode usar droga? A Bíblia não fala da droga. A Bíblia não fala de droga. Né? Você não vai achar um versículo assim, olha, você não pode usar droga. Droga nem existe, né? Mas todos nós sabemos o efeito que a droga traz para as famílias e para o mundo. Então, quando se usa droga, está destruindo quem? O templo do Espírito. O templo do Espírito. Mas você sabe que nós precisamos cuidar da nossa vida. Não é verdade? O capitalismo tomou conta. Mas a ciência também vai crescendo. E nós sabemos hoje que excesso de sal faz mal. Excesso de açúcar faz mal. Excesso de gordura, óleo faz mal. A manteiga faz mal. A comida processada faz mal. Não, deixa eu corrigir. Não é que faz mal. É prejudicial à saúde, que mal não faz. Que mal não faz. E a gente faz o quê? Ignora. Compra, consome. O açúcar é necessário para o corpo, sim. Mas o excesso faz mal. O sal é necessário para o corpo, sim. O excesso faz mal. O cansaço é necessário para o corpo. O que nós fazemos? Entregamos só o sofá, a cadeira, a cama e vivemos uma vida sedentária. E os médicos falam, não é bom viver uma vida sedentária. Mas também não é bom fazer exercício de força. E o cristão verdadeiro, sendo ele templo do Espírito, tem que fazer o quê? Buscar equilíbrio. Buscar equilíbrio. Amém? Amém. Cuidar do corpo. Qual é a melhor maneira de cuidar do corpo? Exercitando, alimentando bem, dormindo bem. Às vezes, até chorar faz bem para o corpo. Se te dá vontade de chorar, vai porque eu te choro, porque chorar faz bem. Amém? E aí devemos que cuidar do corpo. Amém? Cuidar da nossa vida espiritual. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. E ele vai ensinar a gente a ser espiritual. Porque quando somos espirituais, a gente consegue vencer as batalhas da nossa carne. Só que tem pessoas que acham que ser espiritual é se fechar dentro de si e falar assim, eu sou de Deus. Eu oro, eu estou no monte, eu oro, eu com jejum, eu oro de madrugada, eu faço isso, aquilo, eu aconteço. Eu não peco. E ele se fecha no mundo.
ele não exercita a mente. Eu posso estar falando até uma heresia aqui agora, porque eu não estudei muito sobre isso. Mas nós temos pastores aqui, pastora Bia, pastor Douglas. Mas entra comigo nesse raciocínio. Muitas das vezes nós só preocupamos com o espiritual. Mas Jesus, Deus, nos ensina uma grande lição: que a nossa espiritualidade acompanha o nosso físico. Sabia disso? Por quê? Se fosse para a gente preocupar só em ser espiritual, Jesus não tinha vindo um homem, tinha vindo um espírito. Se fosse para a gente preocupar só com o espiritual, Jesus não tinha vindo um homem, ele tinha vindo em espírito. Ele tinha chegado aqui, ó, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu vim mostrar para você viver uma vida igualzinha a minha. Você vai ter que viver igual eu vivi, em espírito. Mas Jesus viveu em espírito, mas viveu também a sua vida como um homem físico. Segundo os estudiosos, historiadores da Bíblia, a história de Jesus começa assim: ele nasce de Maria, José, né? Sendo José já de meia idade, Maria uma menina nova. Tudo bem? Isso na história, não estou tirando da Bíblia, tá? Porque na Bíblia vai aparecer Jesus nasceu 8 dias depois que ele nasceu, depois vai aparecer Jesus com 12 anos no templo, e depois vai aparecer Jesus com 33 anos. Mas há uma história sobre isso. Você já leu Isaías 53? Que diz: ele envelheceu nos seus primeiros dias, olhávamos para ele, não vimos formosura alguma, para que admirássemos nele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê que Isaías vai profetizar isso? Porque Jesus, ele era, né, o primogênito de Maria. Há umas dúvidas se José não teria outros filhos antes de Maria. Há um pensamento teológico ali, há algumas comprovações que talvez José era viúvo e tinha filhos. Só que Jesus era o primogênito da Maria. E naquela época, na ausência do pai, o primogênito tomava conta da casa. José era carpinteiro. A palavra carpinteiro, para nosso entendimento hoje, ela é errada, tá? A palavra carpinteiro, para o nosso entendimento hoje, ela é errada. A tradução mais correta para nós hoje seria pedreiro. Ele construía casa, não móveis. E todo mundo sabe que o serviço de pedreiro é um serviço pesado, desgastante. Hoje a gente tem ferramenta, antigamente não tinha. Era tudo no braço, no pulso. E aí, historiadores dizem que na meia-idade, na adolescência de Jesus, José morre. Quem constrói casa agora? Quem tem que ser responsável pela família, pela Maria e pelos possíveis irmãos vindos de Maria e de Jesus? O próprio Jesus. É por isso que lá em Isaías 43 fala: ele era experimentado no trabalho. Lê lá Isaías 53. Ele envelheceu nos seus primeiros dias de tanto esforço, de tanto trabalho, porque ele era carne igual a nós. Então nós temos que preocupar no nosso físico também. Só que o nosso físico depende muito do nosso quê?
emocional. Os piores tipos de doença que o ser humano pode ter, ela não está no físico, ela está nas emoções. Vocês já ouviram dizer assim: olha, o médico falou que só depende de Deus e da própria pessoa? Você já viu isso, alguém falar isso? Foi internado, olha, já foi medicado, passou por isso, por aquilo, passou por cirurgia, está lá em coma. Aí o médico fala assim: olha, o que era para a gente fazer, a gente fez, agora depende da reação da pessoa, do indivíduo. O indivíduo está em coma, mas o médico está falando, depende agora da reação dele. É ele que tem que reagir. E a pessoa que está em coma, ela reage aonde? Na emoção. Ela reage na emoção. Se ela se entrega, não adianta o médico fazer nada. Ela vai morrer. Mas se ela luta, fala: eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, ela é curada. As maiores doenças estão aqui, ó, no nosso psicológico. Você já viu quando você está muito estressado, passou raiva demais, teve um dia estressado, passou raiva, xingou, brigou, e aí sua cabeça está explodindo, mas você toma remédio e a dor de cabeça não vai embora? Porque a dor de cabeça é psicológica, não é enfermidade física. A enfermidade física você vai tomar um remédio e vai sarar. Mas o psicológico você tem que tratar no seu psicológico, na sua alma. É por isso que de vez em quando é bom você ir no campo e gritar. Vai no campo e grita. Ou então vai no campo e chora. Porque isso alivia a alma. Eita glória! Amém? Só que o maior alimento e melhor alimento do nosso psicológico, para a nossa alma, para o nosso psique, é o que? É a palavra de Deus. Aleluia! Alguém abra a Bíblia para mim no livro de Provérbios, capítulo de número 3 também. Não, capítulo 4, Provérbios, capítulo 4. Rapidamente para a gente encerrar essa pergunta. Glória a Deus. Quem abrir a chave pode ler em voz alta. Provérbios capítulo 4, versículo 22. Eles darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Lê 2 versículos antes, por favor. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e a ame-as. E elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Deus falando: escute as minhas palavras, guarda no seu coração, porque ela é vida para quem a acha, e saúde. Olha que a minha tradução um pouco diferente da minha diz: filho meu, não se aparte das coisas dos teus olhos, e guarde a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque são vida para a tua alma e enfeites para o teu pescoço. Ali abaixo, né? Ali abaixo. É o 20, né? É o 20. Pelo conhecimento, não. A minha versão está mais diferente. A minha versão está diferente mesmo. Pelo meu, a palavra essas coisas, iguais de verdadeira sabedoria,
porque são vida para a tua alma e feito para o teu pescoço. Não darão, confiarão. Quanto a ti, não temerás. Acabei de entrar, não. Estou lendo o 3. Desculpe, irmãos, eu li o 3. Filho meu, entenda as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as aparte dos teus olhos e guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o corpo, ou seja, primeiro a gente busca a nossa saúde emocional, saúde física, mas não pode ficar sedentário. Tem pessoas que estão sedentária espiritual, que está sedentária física e sedentária emocional. Como curar esse sedentarismo emocional? Vivendo novas emoções. Vivendo novas emoções. Como se vive novas emoções? Saindo em família, passeando, viajando, conhecendo lugares diferentes, escutar boas músicas, músicas que te trazem paz, alegria. Trazer à memória as coisas boas e repeti-las. Isso tudo é importante para a nossa vida emocional. Isso tudo faz parte do zelo do templo do Espírito Santo. Se eu não zelo do templo do Espírito Santo, Deus está falando, Deus o destruirá. Aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Muitas das vezes a gente não está pensando, irmão, e deixando a nossa vida cair na rotina. Rotina espiritual. O que é uma rotina espiritual? Eu oro todos os dias no mesmo horário, eu leio todos os dias no mesmo horário. Dias de culto eu estou na igreja. Aí eu oro, eu canto, eu escuto a mensagem. Eu lá no meu trabalho eu não oro. No meu caminho de casa eu não oro. Isso é uma rotina espiritual. Se você deixa cair na rotina, sempre orar, no mesmo horário, vou ler no mesmo horário, vou fazer no mesmo horário, vai chegar um dia que naquele horário você não vai poder fazer. E no dia que você não poder fazer, no outro dia você não vai fazer mais. E vai chegar um momento que você está fazendo mais nada. E a Bíblia fala, busque quanto é tempo e fora de tempo. Adore ao Senhor no tempo e fora do tempo. A Bíblia vai dizer, eu gosto muito de recitar isso. Daniel, lá na Babilônia, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Não é? Aí todo mundo faz igual Daniel, orar de manhã, de tarde e de noite. E Daniel orava, intercedendo pelo povo, para que o povo volte a Jerusalém, para que o povo voltasse para sua terra. E aí Daniel não escuta a voz de Deus. Deus não responde Daniel. O que Daniel faz? Eu vou intensificar a minha oração. Eu vou orar agora 21 dias. E ele ora 21 dias. E no 21º dia, o anjo aparece para ele e fala, Daniel, o Senhor ouviu a sua primeira oração, mas o príncipe da Pérsia não deixou eu passar. Mas como você intensificou a sua oração, como você orou mais, o Senhor enviou o arcanjo Miguel e guerreou, e agora estou aqui para te entregar a bênção. Ele não deixou cair a sua, ele teve que mudar a sua rotina para Deus ouvir ele. E é isso que muitas das vezes devemos fazer. Nós muitas das vezes somos muito rotineiros.
Somos rotineiro espiritual. Somos rotineiro no nosso convívio familiar. Somos rotineiro com a nossa saúde. E nós precisamos nos despertar disso. Quer ver eu fazer aqui uma coisa que eu nunca vi nenhum pastor fazer? Eu nunca vi nenhum pastor fazer isso que eu vou falar aqui agora. Nós estamos no auge do calor, né? Verão. Auge do calor. Tá quente. Todo mundo, estou vendo aqui, todo mundo com franzido na terra, de suor. Choveu a semana passada. Você limpou seu quintal, tirou a água parada, porque vai vir uma pandemia de dentro. É só chover. E nós somos cristãos, o que temos que fazer? Cuidar do templo do Espírito, que é o nosso povo. E cuidar de tudo aquilo que pode ferir o nosso povo. E a dentro mata. E nós, como os pastores, devemos orientar a igreja. Orientar a igreja é o quê? A ter bons modos de educação. Orientar a igreja é o quê? A cuidar daquilo que está em sua volta. A se prevenir. Não deixar acontecer, mas fazer a prevenção no momento certo. Se prevenir contra os males, se prevenir contra as doenças, se prevenir contra os ataques do inimigo. Se prevenir contra isso tudo. Porque fazendo isso, teremos o quê? Galardão. No dia que alguém descobrir que é galardão, por favor, me fale. No dia que alguém descobrir que é galardão, me fale. E até hoje nem o seu Google me respondeu o que é galardão. Esse galardão, pastor, é algo especial que Deus tem preparado para nós. É algo que ninguém imagina que seja, mas que vai ser bem especial. É algo. A única explicação lógica que me deram quando eu perguntei a um pastor muito sábio, quando eu perguntei a um pastor muito sábio, falei, pastor, o que é galardão? Ele falou assim, meu filho, é algo que nem olho viu, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou o coração do homem, mas Deus está preparado para você. A gente nem imagina o que é, porque será algo incomparável. Amém? Essa é a palavra de hoje. Coloque sobre seus pés. Vou estar orando, encerrando já. Amém? Irmãos, desliga a live, por favor. Deus abençoe quem seguiu a live. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos,